Meu nome é Cristiane Copp, sou do Polo de Sobradinho, curso Pedagogia e a disciplina é Seminário Integrador 2, Conhecimento e Educação. A autora que escolhi para pesquisar é Olgária Chain Feres Matos. Nasceu em 21 de junho de 1948, Santiago, no Chile. Professora, filósofa e escritora. Pesquisadora no campo de ciências humanas. Tese de doutorado, Os Arcanos Inteiramente Outro, e Prêmio Jabuti de Ciências Humanas em 1990. Escreveu As Barricadas do Desejo, livro sobre Maio de 1968 francês, e Contemporaneidades, onde discute algumas questões do nosso tempo sob o viés da filosofia, cultura, política e história. Entre 2013 e 2008, foi professora no mestrado em Comunicação e Cultura da Universidade de Sorocaba, Uniso. Possui pós-doutorado pela Escola de Altes Estudes em Ciências Sociais e é professora titular da Universidade de São Paulo. Foi curadora do módulo Experiências no Tempo. Desde 2007 é também professora e coordenadora do curso de Filosofia do campus de Humanas da Unifesp, situada no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, São Paulo. A partir de uma entrevista que ela realizou, eu tirei alguns fragmentos que eu considerei importante. A entrevista foi feita por Humberto Pereira da Silva, do site Digestivo Cultural. No passado, a sexualidade era o reprimido, no sentido de ser controlada. O sujeito se circunscrevia no âmbito do permitido e do interdito. Então, a sexualidade era o proibido. Hoje, a repressão é por ela obrigatória, como atesta a propaganda oficial na época do carnaval, para que todos usem preservativos. Além da sexualização precoce das crianças, como nos programas em que bebês de 5 anos imitam a Xuxa. A pornografia é a maneira contemporânea de viver a sexualidade, porque não há mais erotismo, pois este exige simbolização, adiamento do prazer. Como a cultura hoje é pulsional, sem pensamento, não temos mais pudor, fonte de erotismo. Tudo é permitido e pode ser mostrado, falado, exibido. Nada mais pertence à esfera da intimidade e do confidencial. O fetichismo é a inversão entre o sujeito e o objeto. Também na religião se verifica o mesmo fenômeno que no mercado. Não são os fiéis que devem se elevar até o divino, os valores santos, o aperfeiçoamento de si nos valores considerados sagrados, mas o contrário. O sagrado desce às necessidades dos fiéis, adaptando-se a eles. Como de resto acontece o mesmo na educação. Não são as crianças que devem ser elevadas para ter acesso ao patrimônio cultural da humanidade, mas é a escola que deve se adaptar ao meio social da criança, quer dizer, ela permanece prisioneira do realismo da sua condição social, e este passa a ser a medida de sua compreensão do mundo. Então, a escola que deve se adaptar à realidade social das crianças para assim trazer para elas o patrimônio cultural. Eu retirei também algumas frases que considerei de grande significado em relação à educação. O maior financiamento em um país pobre, em desenvolvimento e culturalmente debilitado tem que ser em educação, cultura e saúde. As outras áreas vão para segundo plano. Quando você tem uma concepção de educação em que você a empobrece, você mimetiza o que acontece na mídia, que está pautando as escolas, os livros didáticos e também as concepções que os professores têm do que é uma formação escolar de crianças e adolescentes. A cultura é o momento de coroação de toda uma educação formadora, já dentro de uma cultura de determinados valores, mas que abrem para essa indeterminação necessária que existe na aventura do pensamento. Então, para a autora, o pensamento principal dela é que a cultura é o nosso grande patrimônio também em relação à educação.